Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e eu ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio é como falar em promoção de saúde mesmo que você não tenha uma especialidade médica. E isso é muito comum de ver médicos que às vezes não se identificam com alguma especialidade, às vezes são ainda recém-formados ou são médicos generalistas, ou mesmo já tem uma especialidade, mas que não consegue se identificar com essa especialidade de cuidar só daquele sistema, né? Só de cuidar do coração, só do intestino, só do cérebro, não. Tem essa visão de cuidado da pessoa como um todo. E por isso que é importante a gente saber o que é a gente cuidar da saúde além da doença e que para fazer isso é independente da sua especialidade. Na verdade, não existe uma especialidade, né, que seja única, que só ela que pode falar sobre saúde, só ela que pode trazer a promoção de saúde. Para falar a verdade, promoção de saúde é um conceito que transcende o setor de saúde, porque quando a gente fala quais são os fatores que são determinantes da saúde, a gente sabe que não é só os hábitos, por exemplo, alimentação, atividade física, sono, estresse, também envolve o como você vai ter a disponibilidade disso, como por exemplo os alimentos, qual a disponibilidade desses alimentos que são saudáveis. Isso também vai determinar como que vai ser a saúde do seu paciente. Ou, por exemplo, como que está o meio ambiente, a condição socioeconômica, e se mora, por exemplo, na cidade, se mora numa área rural, como é que estão os relacionamentos, a relação do trabalho, saneamento básico. Quer dizer, a gente, quando fala em promoção de saúde, a gente está falando de todos os determinantes da saúde, todos os fatores que podem influenciar a saúde da pessoa, seja diretamente ou indiretamente. E é claro que nós, como papel de médico, como papel de médica, a gente tem esse lugar dentro do setor de saúde de promover a saúde do paciente, de trazer esse conhecimento e de também ter a interconexão com os outros setores, como por exemplo o setor da educação, a gente pensar em tudo que possa envolver a comunidade que está envolvida, o seu paciente. Porque se a gente não tem essa visão do todo, como que a gente vai verdadeiramente promover a saúde desse paciente? Não adianta você falar assim, não, agora você vai comer só alimentos que sejam orgânicos. Primeiro que não precisa, né? Todo mundo, a gente não tem nem como fazer isso. Mas qual é a disponibilidade? Como que vai conseguir ter acesso a isso? Isso tudo é importante. Por isso que a gente, quando fala em promoção de saúde, a gente está falando sobre estratégias que pode ter no setor de saúde ou não, e aí inclui você como médico, como médica, você dentro do seu consultório, da sua clínica, do serviço onde você atende, e isso com o propósito de buscar a melhoria da qualidade de vida da população, e ações de promoção de saúde devem considerar todos esses fatores e determinantes sociais de saúde de uma maneira que a gente valide o impacto que isso causa na qualidade da população. Por exemplo, essa semana eu estava atendendo uma paciente e a gente está fazendo um movimento de mudança da alimentação, atividade física, e ela falou para mim assim, olha, não adianta nada a gente trabalhar isso, né, que isso eu consigo fazer. O problema é manter dentro do ambiente onde eu estou, né, das pessoas, da casa, no ambiente do trabalho, como que vai realmente inserir isso na rotina de uma maneira que seja eficaz, porque muitas vezes o obstáculo que o seu paciente tem para aderir ao tratamento não é pela conduta em si ou pela ação em si, por exemplo, da alimentação, da atividade física ou do sono em si,
mas os fatores que podem estar influenciando isso. Às vezes tá num problema no trabalho, tá com um problema de relacionamento, tem um problema de condição financeira, e tudo isso influencia na saúde também. A saúde, ela tá aqui como um centro, mas que a gente tem que pensar todo em volta, que determina o que a gente tem de saúde, como a gente pode ter uma saúde, um bem-estar e melhor qualidade de vida. E se você for ver, tem inclusive a Carta de Ottawa, que foi feita em 1986, que ela falou dentro dessa primeira conferência internacional e definiu o que seria a promoção de saúde. E envolve o processo de capacitação. Capacitação de quem? De todos os envolvidos, da comunidade, dos profissionais, todos os setores, atuando para a melhoria de qualidade de vida, pensando nessa saúde como um todo, incluindo a participação de todos nesse processo. Quer dizer, vai participar o seu paciente, a gente tem que pensar como envolver a família, como envolver a comunidade, envolver os outros profissionais que estão cuidando do seu paciente também. E aqui a gente está tendo um olhar para a saúde diferente do que talvez você possa ter visto e enraizado muitas vezes na faculdade, que a gente fala em saúde e logo a gente pensa, mesmo que de uma maneira racional, a gente até fala, eu sei que saúde, de acordo com a definição da OMS, é o completo bem-estar físico, mental, social. Mas quando a gente de verdade vai pensar sobre saúde no dia a dia, é muito comum a gente associar em doença. E agora eu quero que você reflita dentro do seu atendimento médico, como que você traz esse tema de saúde dentro do seu atendimento? Será que não está uma consulta inteira voltada para a doença? A gente só sabe falar sobre os sintomas que a gente tem, mas e aí? Como que é sentir saúde? Às vezes até perguntar para a pessoa como é ter saúde para você. O que é a ideia de saúde para uma pessoa pode ser diferente da outra, porque se a gente está falando que saúde é bem-estar, bem-estar físico, mental e social, quer dizer, a gente está falando sobre uma experiência. Por isso que falar sobre promoção de saúde é a gente falar sobre a experiência que a pessoa tem, sobre como ela se sente com o bem-estar. A Dani falou perfeito, o ambiente que vivemos pode interferir em nossa saúde. Muito importante refletir nisso. Com certeza faz uma enorme diferença. A gente viu, inclusive, na pandemia, né? Porque todo mundo ficou enclausurado em casa e só essa mudança de ambiente, de não poder sair, de não poder ter contato com outras pessoas, ficar no mesmo ambiente fechado, isso já traz uma pior qualidade de vida. E aí agora que a gente está aqui voltando, todos sedentos aí por ter mais contato com tudo que a gente tem no dia a dia, né? A gente poder sair, ter contato com as pessoas, os ambientes, faz muita diferença, né? Inclusive pensando no ambiente, nisso, de qual é a disponibilidade desse ambiente em relação a, por exemplo, comida saudável. Qual a disponibilidade desse ambiente de praticar movimento durante o dia a dia? Tudo isso vai também influenciar diretamente, por exemplo, nos hábitos que a gente sabe que faz diferença para a saúde da pessoa, saúde física, né? E na verdade saúde como um todo, né? Mental também, espiritual. E enfatiza, então, essa promoção de saúde, o conceito positivo. E eu estava conversando com uma paciente também semana passada, porque ela tá trazendo muitos sintomas do corpo, mas eu tenho dor, mas eu tenho desconforto. E vamos procurar algum lugar do corpo onde está agradável? Vamos ver como é que é, vamos explorar como é que é esse lugar onde está agradável? E eu falo isso porque, por exemplo, né, ela com refluxo e às vezes não sabe dizer se quando as medidas que a gente faz para controlar o refluxo está melhorando, e isso é o que é esperado, e o não ter refluxo
é o normal, né? Não é normal ter refluxo, então às vezes está tão acostumada a ter esse sintoma, né? Isso, inclusive, peguei mais de uma paciente semana passada com esse mesmo sintoma que a gente conversou um pouco sobre isso. A gente está tão acostumada a sentir dor, a gente está tão acostumado a sentir desconforto que a gente acha que é normal. A gente, como pessoa, às vezes não sabe o que é experimentar a saúde. E por isso que está no nosso papel como médico também trazer esse conceito para a gente não só falar o que é, mas convidar o paciente a falar, vamos experimentar como é que é ter saúde. É isso, a gente trazer para falar, nossa, a gente tem uma ideia de que a gente só presta atenção no nosso corpo quando está doendo. Vamos prestar atenção no nosso corpo quando tá bem, quando tá se sentindo bem, porque aí a gente vai também se reconhecendo, a gente vai falar assim, nossa, agora a gente consegue perceber não só os sintomas ruins, mas a gente consegue sentir os sintomas de saúde, né? Olha só. E eu falo isso por experiência própria também, porque, por exemplo, dessa relação do refluxo, eu achava que era normal, né? Por mais que, médica, assim, nossa, a gente sabe de tudo. Mas uma coisa é você saber no racional, outra coisa é você sentir realmente. E eu tinha muito refluxo e eu achava que era normal comer e ter refluxo e ter dor. Eu vivia com dor o tempo inteiro, eu não sabia o que era viver sem dor. Até que eu cheguei a fazer, né, um tratamento, porque sim, nós como médicos precisamos ir médicos também, nutricionista, tudo que possa envolver. E uma nutricionista acabou indicando de uma maneira muito mais assertiva em relação à alimentação. E isso mudou de um jeito que daí eu comecei a não sentir o refluxo e às vezes era estranho, que eu falava assim, mas será que eu comi o suficiente? Porque eu não tô sentindo fome, mas eu não tô me sentindo cheia. Até a gente começar a enraizar essa sensação do que é você se sentir, por exemplo, satisfeito em relação à quantidade de comida que você está comendo, já é um exercício, já foi um exercício que eu tive que praticar muito, né, em relação à atenção plena, para poder perceber que não é normal sentir empachada, sentir cheio, sentir com refluxo, sentir azia. E eu consegui diferenciar o que é essa sensação de estou satisfeita ou quando já passou da fase e aí já tá cheio, já tá empachada, já tá mais do que devia. E isso só dá pra gente ter conhecimento com a prática, com a experiência. Por isso é que reforçando como que a gente vai promover saúde para o nosso paciente, independente da especialidade. Bom, não é de uma especialidade médica, né? A gente promover saúde, a gente falou que é de todos os profissionais, inclusive de saúde, pode fazer, e mesmo de outros setores também podem trazer essa promoção de saúde. E que quando a gente trabalha a experiência de saúde, trazendo essa consciência para o paciente, que dá pra gente notar o nosso corpo, notar a nossa mente, né, nossos pensamentos também, a partir das coisas agradáveis, a partir das coisas boas. Aí a gente vai trazendo esse senso de positivo para o lado da saúde e não ficar olhando só a saúde como se tem doença ou não tem doença, né, que a gente sabe que na definição, inclusive, de saúde, independe se você tem doença ou não, você pode ter saúde. E agora a gente está introduzindo outro conceito que é a experiência que a gente tem. E às vezes a gente tem uma experiência de doença também, sem ter uma doença diagnosticada. E isso eu vejo uma grande dificuldade também de colegas quando se deparam com um paciente que tem inúmeras queixas, faz vários exames, né? A história também não bate necessariamente para fechar um diagnóstico muito específico em si, que a gente conhece na medicina convencional, mas a pessoa está sentindo, a pessoa está tendo esse sofrimento, está tendo esse desconforto. E o que é isso? É experiência
de doença que a pessoa tem. Quer dizer, a gente consegue também não ter saúde, né? Mesmo quando você não tem doença, quando você tem essa experiência de doença, mesmo sem ter uma doença necessariamente diagnosticada, ou às vezes é uma doença nos seus estágios iniciais, pode ser algo mais funcional, pode ser algo com um desbalanço mais energético mesmo, que a pessoa acaba tendo essa menor disposição em energia e isso acaba diminuindo as reservas também do corpo de fazer o equilíbrio, né? A nossa homeostase natural. E por isso que a gente precisa trazer tudo isso para o nosso paciente na hora de promover a saúde. Por isso que para a gente promover saúde, a gente tem que pensar em todos esses determinantes que são da condição de vida da população, que extrapolam muitas vezes esses serviços que são clínico-assistenciais. E que você pode, sim, dentro da sua consulta assistencial, trazer esses outros determinantes para levar luz para a pessoa, né? O como que pode atuar diante desses determinantes de saúde. Como, por exemplo, a questão do ambiente, a questão do lazer, da comunidade, né? Ou mesmo gestão. Eu vejo, sabe que já teve algumas vezes, né? Paciente que já sabe, né, como eu trabalho, já acompanha comigo faz tempo. E às vezes veio na consulta e a queixa era uma queixa financeira, sabe? Aí você fala, como se trata dor no bolso? A gente tem que pensar, sem uma gestão de tempo, uma gestão de prioridades, de recursos, às vezes a gente também não vai conseguir trazer essa saúde, por quê? Estresse, né? No estresse a gente também causa um estado inflamatório do corpo e isso aumenta o risco de doenças. Além disso, se você não tem uma boa gestão de tempo, não tem uma boa gestão financeira, você também acaba sendo mais vulnerável a ter hábitos que não são saudáveis. Por isso que a gente tem que pensar em tudo isso que está integrado. Óbvio que eu não vou fazer um aconselhamento de, por exemplo, o que a pessoa vai fazer exatamente com o dinheiro em si. Mas a gente trabalha esse empoderamento para que a pessoa possa trabalhar essa autogestão de tempo, essa autogestão de recursos, para que possa ajudar, facilitar esse processo de saúde também. E isso a gente pode dentro, claro, né, dos nossos limites da nossa atuação, trazer a consciência para o paciente, pelo menos indicando, colocando luz sobre esse assunto e poder direcionar para a pessoa conseguir fazer as coisas melhor. E às vezes, para melhorar, por exemplo, a alimentação, o que a pessoa precisa fazer é um planejamento financeiro, entendeu? Então, e aí a gente vai vendo como as coisas vai influenciando. Às vezes, para melhorar o sono, vai precisar melhorar os relacionamentos. Às vezes, para melhorar a atividade física, vai ter que agir em relação ao ambiente onde a pessoa está no dia a dia. Quer dizer, tudo que pode influenciar a saúde faz parte também do cuidado. Se a gente for focar só nas coisas que são relacionadas clínicas a doenças em si, o máximo que a gente consegue ajudar o nosso paciente é 20% do que são os determinantes da saúde. Agora, e aqueles 80%? Onde estão? Exatamente nisso, do estilo de vida, da condição na parte social, na parte de ambiente. E isso, se a gente não colocar luz a todos esses lugares, também vai impedir a pessoa de aderir ao tratamento, de realmente engajar no tratamento por condições externas, né? Ou também, quando a gente vai pensar agora no ambiente interno, né? Nossa parte psicológica, nossa parte emocional, também é um grande influenciador da nossa saúde como um todo. A pessoa também, às vezes, pode não aderir ao tratamento, seja mesmo medicamentoso, ou dos hábitos, ou do tratamento que estiver fazendo, se ela não compreender a importância disso, se ela não
entender o benefício que tem, ou qual que é a relevância de fazer isso, ou de poder trazer condições que são específicas dessa pessoa para poder motivar ela a trazer esse cuidado. Quer dizer, a gente tem que trabalhar dentro da promoção de saúde todos os fatores externos e internos. Claro, a gente não vai fazer tudo, nem em uma consulta e nem a gente precisa fazer tudo, mas pelo menos levantar a luz para o que pode estar influenciando, para daí a pessoa poder, de uma maneira muito mais assertiva, ver aquilo que ela precisa para mudar e você trazer esse apoio, faz muita diferença. Por isso que todos os canais de comunicação entre os setores é importante. Por exemplo, quando a gente vai pensar, principalmente pediatra, né? Se você for pediatra, talvez você possa se reconhecer nisso, como é importante o papel da escola dentro da saúde da criança. E que muitas vezes a gente também precisa entrar em contato, por exemplo, com a escola para poder alinhar algumas coisas, para poder ver a necessidade específica daquela criança, daquele adolescente. E mesmo em condições, né, da pessoa no trabalho, às vezes a gente precisa ter esse cuidado de ter esse contato com esses outros lugares, com esses outros setores. E eu gosto muito de entrar em contato também com os outros profissionais. A gente, como médico, também pode entrar em contato com os outros médicos que estão acompanhando, pode entrar em contato com os outros profissionais de saúde, com os terapeutas integrativos que estiverem acompanhando o paciente também, porque isso a gente vai criando essa rede de suporte que fortalece todos esses determinantes que são da saúde. E outros assuntos que também podem influenciar, como por exemplo, violência. E eu trabalhando, por exemplo, com mulheres, eu comecei a ver muito essa questão de violência em relação à mulher, idoso também, que eu atendo bastante idoso, então a relação de violência com o idoso. E como isso influencia também, né? Faz parte da saúde. Imagina se a pessoa está sofrendo uma violência, seja uma violência, às vezes não necessariamente física, mas pode ser uma violência psicológica, pode ser uma negligência. Você sabe que, por exemplo, idosos muitas vezes têm uma condição precária de saúde por faltas de cuidado, e isso é uma violência também através, por exemplo, da negligência, e como a gente precisa também considerar como um todo, porque a gente sabe que dentro desses determinantes de saúde existe uma história, existe uma narrativa, existe um contexto muito maior, e que a gente não está aqui para apontar o culpado, quem não é culpado no meio de tudo isso. Na verdade, a gente quer trazer à luz de quais são os fatores que podem estar influenciando e que a gente pode fazer. Afinal, o nosso compromisso é com o nosso paciente, independente, né, do que tiver e da condição da pessoa. A gente tem esse nosso juramento, inclusive de médico, né, da gente poder fazer o bem, não fazer o mal, e a gente fazer isso sem o preconceito, né? É claro que você, dentro do seu ambiente do consultório, você pode escolher quem é o tipo de paciente que você vai atender ou não. Isso pode não ser tão flexível em alguns outros tipos de serviço, mas se não for uma condição de urgência, de emergência, você pode direcionar a sua atuação para um certo público, né? Como por exemplo, que eu fui direcionando para o público de mulheres, ainda que eu atendo homens também, né? E também para o público, por exemplo, que eu fui direcionando para esse lado de mulher 40 mais, mas isso não quer dizer que eu não atendo pessoas menos de 40 anos, né? Ou mais do que 80 anos. Também atendo, mas não é o foco nesse momento. E o que não é promover saúde? E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós como médicos temos muita responsabilidade. E a gente tem também um código de ética muito mais rígido do que outras profissões. E a gente tem que tomar cuidado de promover saúde
não é também se autopromover ou dizer assim, aqui você consegue o melhor porque é só aqui que você consegue ter acesso a um tratamento exclusivo e único, ou também falar, não, só com o uso aqui desse super equipamento, né, que você consegue ter a sua saúde. Também a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Tá? A gente não pode mercantilizar a nossa atuação como médico, mas a gente pode apontar, é claro, né, os diferenciais, por exemplo, do nosso atendimento, sem ter uma concorrência desleal. O que também não é recomendado a gente fazer, né? Na verdade, não faz sentido, até me dá um arrepio às vezes quando eu ouço coisas do tipo de vamos fazer terapia anti-aging, né? Anti-envelhecimento, promoção de saúde. Não é isso, tá? Quando a gente for pensar na promoção de saúde feita de uma maneira séria, né? A gente fazer isso com respeito também com o nosso paciente, a gente tentar evitar de usar termos sensacionalistas ou que podem confundir o nosso paciente. Isso até tanto pela nossa responsabilidade como médico de poder educar também o paciente, né? Pessoas, né? Porque se não tá com você sendo atendido, não vai ser paciente, né? Mas educar as pessoas de uma maneira correta, mas também da gente poder saber usar os nomes corretos. E não faz sentido falar anti-envelhecimento, né? A gente pode, inclusive, fazer um dia específico para falar sobre envelhecimento em si, mas o envelhecimento, ele é um processo natural da vida. A gente pode ter medidas para poder trazer esse retardo, por exemplo, da progressão, do envelhecimento, de trazer uma melhor qualidade de vida, de trazer essa prevenção e essa promoção de saúde. Mas não é a gente não tem um antídoto que a gente vai dar e que a pessoa vai rejuvenescer, né? Rejuvenescimento. Muito cuidado com alguns desses termos, né? E aí vai entrando na estética. E aí, estética é ou não é saúde? Não tem uma especialidade também, não é reconhecida e às vezes até é um pouco perigoso a gente ficar falando por uma maneira mesmo de questões de código de ética, a gente falar de trabalho estético, mas isso não significa que a estética ela não é importante. Acredito que sim, a estética faz parte, a autoestima faz parte da saúde, é um dos determinantes de saúde. O que a gente não pode é falar exclusivamente de estética sem considerar a pessoa como um todo, sem a gente pensar também o como que a gente vai trazer não só esse bem-estar externo, né, de, por exemplo, a pessoa se sentir bem esteticamente, mas como isso vai ser transformador e sustentável a longo prazo, ou também vai transformar como a pessoa se sente realmente em relação ao seu cuidado. Então, não tem nada de errado, né? E eu acho que a parte estética faz parte e é um dos determinantes de saúde, mas ela não isolada e a gente não sobressaindo a estética acima de outras coisas ou achando que só a mudança estética é aquilo que vai trazer saúde para a pessoa. A gente pensar sempre nessa condição da pessoa como um todo e tomar muito cuidado com alguns desses termos. Mesmo termo como longevidade é um termo que, do seu conceito em si, longevidade quer dizer viver muito, né? Quer dizer o tempo que a gente vê, né? Que a gente vive. Mas quando a gente traz isso no nosso dia a dia, a longevidade ela vem muito com esse lugar até de marketing, né? Ela trabalha com longevidade, né? E aí traz muito essa ideia que muitas vezes é associado a essas questões de anti-envelhecimento, estética, e na verdade não é isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, infelizmente, por conta de algumas pessoas que fazem uso indevido de termos para fazer marketing sensacionalista, acaba acabando com a nossa reputação aqui, mas a gente precisa preservar isso, trazendo a consciência da melhor maneira. E por isso que
A gente pode sim, claro, falar de longevidade e só tomar cuidado com esse termo por conta de questões éticas de não achar, né, das pessoas não acharem ou associarem de ser algo pontual e mercantilista, mas que o envelhecimento saudável é um enorme pilar dentro da promoção de saúde, né, quando a gente pensa nisso. E por que falar sobre promoção de saúde é importante como nós, como médico, independente da sua especialidade? Porque isso é o que é verdadeiramente você cuidar da saúde além da doença. E como que você pode fazer isso? Você pode falar, por exemplo, trazer o estilo de vida com alimentação, com sono, estresse, atividade física, contato com a natureza, relacionamentos, gestão de tempo, espiritualidade, propósito, a conexão mente-corpo também, a questão de autoconhecimento, autoconsciência sobre si mesmo. Pode envolver também cuidados e terapias integrativas, como por exemplo yoga, meditação, também faz parte de promover a saúde. Outros conceitos específicos, como por exemplo, que vem surgindo mais, a gente falar de cronobiologia, ou como o nosso ciclo circadiano no dia influencia a nossa saúde, ou mesmo o nosso desenvolvimento ao longo da vida, como por exemplo o nosso desenvolvimento pessoal, a questão do nosso autoconhecimento, e aí a relação, por exemplo, que existe na antroposofia, que se fala dos setênios, como é importante a gente respeitar cada fase da vida, porque em cada fase da vida a gente tem necessidades diferentes, a gente tem obstáculos diferentes, e por isso que promoção de saúde é diferente de acordo com a fase da vida que a pessoa está. Inclusive, esse é um dos determinantes de saúde que a gente sabe que influencia também. E claro, vai envolver, quando a gente fala de promoção de saúde, assim, aquela promoção de saúde raiz, né? É sobre isso, a gente fala sobre o estado positivo, e isso independente, nem se fala sobre doenças, os sintomas, mas a gente realmente focando no bem-estar e na saúde em si. Mas é claro que bem pertinho de promoção de saúde, que tem tudo a ver também, é a gente falar de prevenção. E prevenção, a gente sempre está prevenindo alguma coisa que a gente não quer que aconteça. Por isso que prevenção é sempre quando você está falando de algo de prevenir uma doença. E aí você pode colocar dentro do seu atendimento também, é claro, vacinação, rastreamento com exames laboratoriais, exame físico, ou mesmo questionários que sejam validados para o rastreamento de doenças. Como, por exemplo, a gente sabe que tem o questionário para abuso de álcool, para tabagismo, para fazer o estresse, ansiedade, depressão, tem questionários validados para isso. Cognição, né? Ou como geriatra eu preciso falar de rastreamento de questões cognitivas, de memória. Quer dizer, tudo isso envolve também a promoção, só que nesse lado, na verdade, não da promoção, mas de prevenção de doenças. E exames, né? Exames que sejam laboratoriais, exames de imagem, a gente sabe aí, mamografia, às vezes quando é necessário fazer exames de sangue, glicemia, colesterol, então tudo isso entra também na parte de prevenção de doença. E para isso, você não precisa de uma especialidade em si, ainda que não significa que você não precisa estudar especificamente, você vai precisar. Então, se você é médico e é generalista, se você às vezes acabou de se formar, ou se você não tem uma especialidade, porque às vezes não se encontrou em uma especialidade, ou realmente quer trazer essa abordagem integrativa, ainda assim a gente precisa tratar a promoção de saúde como uma atuação específica. Existe inclusive especialidade preventiva, mas é um pouco diferente, né? A gente fala na preventiva um pouco mais essa questão realmente populacional. E dentro do nosso consultório, quando a gente está frente a frente com o nosso paciente, a gente pode trazer essa prevenção e promoção de saúde através
dentro da nossa própria anamnese, entre as consultas também. E aí a gente vai trazendo esse cuidado e trazendo a luzinha para a pessoa de que ir no médico não é só quando a gente está com algum sintoma, com algum problema, mas a gente pode ir no médico também para se sentir bem, ter essa promoção e prevenção da saúde, e a gente pode também, às vezes, buscar para ter esse envelhecimento saudável. E quando você transforma essa comunicação, faz muita diferença. É claro que se você só ficar esperando, é mais difícil simplesmente surgirem pacientes no seu consultório falando assim, olha, eu quero muito ter mais saúde e não tenho queixa nenhuma. Isso não é comum de acontecer, principalmente de uma maneira espontânea. Mas se você fizer isso com intencionalidade, e eu percebi uma grande diferença de trazer educação para a população, é uma grande forma de promover saúde, então começa por aí. Você não é obrigado necessariamente, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam, por exemplo, de fazer conteúdo, né, em redes sociais, na parte digital, ou mesmo presencial, né? A gente também fazer palestras, né, e ações dentro da nossa comunidade também faz parte de educação. E eu queria trazer mais esse olhar que, a partir do momento que você leva essa educação para fora do seu consultório, você também está promovendo saúde. Isso, dentro do que eu acredito, faz parte do atendimento à educação. E por isso que faz parte essas ações fora da consulta. Então a gente poder ter esse olhar, inclusive, né, quando a gente fala em promoção de saúde, não dá para você fazer uma consulta única. A gente precisa fazer um atendimento continuado, a gente precisa fazer um acompanhamento com o nosso paciente, com essa pessoa. E o atendimento continuado, existe a consulta que você vai fazer dentro da consulta, mas existe o que eu gosto de dizer que é a consulta fora da consulta. E na consulta fora da consulta, aquilo que acontece fora do seu atendimento, às vezes você começa a trazer essa promoção de saúde, inclusive para as pessoas que ainda não são nem o seu paciente. Aí que começa, né, a parte de educação em saúde que você pode trazer para os pacientes, é uma parte do seu atendimento também. Entenda, visualize isso como uma parte do seu atendimento. Porque eu vejo muitos médicos que às vezes sofrem muito de eu tenho que fazer conteúdo, não quero fazer conteúdo. Tá tudo bem, você pode adequar para o seu perfil, para a sua rotina, ver o que faz sentido para você. E a partir do momento que você vê isso, você consegue de uma maneira muito mais assertiva não fazer conteúdo aleatoriamente. Mas agora você vai com intencionalidade fazer o conteúdo pensando, faz parte da estratégia de promoção de saúde das pessoas que eu estou atendendo. E aí, quando você faz isso, vai ter aquelas pessoas que vão sentir essa necessidade a mais e vai procurar você também no atendimento. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi uma enorme diferença dentro do consultório. E hoje eu tenho pacientes que chegam no meu consultório e falam, eu vim aqui porque eu quero ter um envelhecimento saudável. Eu vim aqui porque eu quero promover saúde. Eu vim aqui porque eu quero ter o autocuidado. E às vezes são termos que nem sempre as pessoas têm consciência, mas por conta dessa parte de você trazer mais educação para a população, eles vão procurar também. Vai surgindo, vai trazendo essa consciência para as pessoas, o como é importante ter a saúde além da doença e procurar o médico não só quando está tendo algum sintoma, quando está tendo alguma doença, mas também para promover saúde. E também você pode pegar aqueles pacientes que você já está atendendo e ir introduzindo isso dentro da consulta, com algumas perguntas, às vezes alguns questionários, algumas práticas que você pode trazer na consulta. E isso vai aumentando também a consciência da pessoa. Você precisa ter paciência, né, e alinhamento de expectativas, que você não vai fazer isso para
convencer ou entuchar algum tipo de tratamento que o paciente não quer naquele momento, tá? A gente não faz isso. Mas você vai trazendo a consciência para o paciente e com isso a pessoa vai vendo os benefícios. Às vezes ela fala assim, nossa, eu nem sabia que eu queria isso, mas agora eu quero, né? Porque eu tô sentindo o benefício que é ter saúde além da doença. Isso eu vejo muito com os meus pacientes também. Por isso você ter esse atendimento continuado é importante, porque não dá para você fazer fazer o diagnóstico de doença, fazer o tratamento da doença, pensar em todas as complicações da doença e promover saúde. Geralmente a gente deixa isso para o último na consulta, às vezes fica só um entuchado, uma coisa rápida que você vai, faz exercício, alimentação e atividade física e dorme bem. Né? E daí assim, de repente em 5 segundos foi essa promoção de saúde que aconteceu durante a consulta. Como que vai ter a adesão do paciente nesses 5 segundos assim aleatórios? É muito difícil. Por isso que é importante para promover saúde a gente ter um atendimento continuado, que a gente tenha pontos de contato com o nosso paciente e que vá elevando essa consciência ao longo do tempo e trazendo essa promoção de saúde com qualidade, que é realmente efetiva. Aí talvez você possa pensar, mas Pri, meu paciente não quer, não adianta, não quer saber. Eu vou falar assim, sim, tem pacientes que às vezes você nunca vai conseguir trazer esse lado de promoção à saúde, preciso alinhar expectativas aqui, mas não se renda achando que ninguém quer, então eu não vou fazer, porque é aí que as pessoas não vão fazer mesmo. Você não está incentivando, você não está motivando, você não está educando, como é que você quer que a pessoa vai querer buscar isso se você não está mostrando também os benefícios disso? E aí, você vai criando essa consciência na pessoa, aos poucos. E aí, às vezes, o paciente, não é que ele não quer, é que ele nem sabia que podia falar sobre isso com você. É que ele nem sabia que existia saúde além da doença. Né? E agora você está nesse lugar, aumentando a consciência do seu paciente. E às vezes você pode pensar também assim, mas eu não tenho tempo, né? Durante a consulta não dá, é muita coisa para fazer. E eu falo, é verdade? É verdade, não dá mesmo. Se você for ser um médico de consultas avulsas, se você for um médico que vai ficar só no convencional, se você for um médico que só vai prescrever medicamento, que você só vai pedir exame e não vai ver a pessoa como um todo, verdade, não vai dar para fazer isso dentro do seu atendimento. Preciso ser sincera com você. Agora, se você é um médico que acredita na visão da pessoa como um todo, você é um médico que quer ver a saúde além da doença e que você faz uso de práticas integrativas, aí sim você consegue fazer essa promoção de saúde. Como? Através de um atendimento continuado, com consultas sendo estruturadas, que são planejadas estrategicamente e que vai trazer essa consciência para o paciente. Tem um paciente que eu comecei a atender agora, dentro de programa, né, de acompanhamento que eu tenho de autocuidado. E a primeira consulta, geralmente, é sempre uma consulta mais convencional em si. Então, anamnese, exame físico, pede exame se for necessário, prescreve se for necessário. E geralmente eu faço aquela, plantando um pouquinho sobre o que é essa saúde além da doença. Através de como? De uma ferramenta que é chamada Roda da Saúde. E quando você mostra a Roda da Saúde, você mostra todos os fatores que podem estar associados à saúde da pessoa, as pessoas ficam assim, de boca aberta, assim, não sabem nem o que dizer. Falam assim, nossa, eu nunca fui no médico que falou disso, não sabia, né? E eu fiz, por exemplo, na paciente que eu comentei, ela fiz a Roda da Saúde inicialmente, conversei, fiz uma educação sobre isso. E na segunda consulta, que já estava programada estrategicamente para a gente poder falar sobre todos os fatores que podem influenciar a condição dela, ficou muito mais claro. E aí, quem disse o que estava influenciando o sintoma dela, no caso era um refluxo, a gente pegou um papel em branco
E aí eu coloquei no meio lá. Então tem o refluxo. Conta pra mim, tudo que você acha que pode estar influenciando esse refluxo e o que você pode fazer de diferente. A paciente que disse pra mim. Isso traz muito mais esse empoderamento, essa autonomia, essa proatividade do paciente. Promover saúde não é só uma lista de recomendação que você vai lá e vai falar o que a pessoa vai fazer. É também trazer esse movimento de parceria. Isso é o uso de prática integrativa dentro do seu atendimento e isso aumenta muito a adesão dos seus pacientes, porque o paciente começa a se sentir realmente parte desse processo. E aí a gente foi lá, colocou a folha, coloquei no centro e daí ela foi falando, alimentação, atividade física que pode fazer, questão de sono, gestão de estresse, medicações, cuidados profissionais. E foi ela que foi listando, primeiro ela falou, e daí depois no final eu confirmei ou corrigi alguma coisa que ela tinha falado, acrescentei algumas outras coisas, e aí tem coisas que ela achava que estava fazendo certo, como por exemplo, o uso de elevação, né, de cabeceira por causa de refluxo. Você que é médico sabe como uma das medidas que a gente tem de refluxo é esse comportamento. Você viu que não é uma medicação, é um comportamento para na hora de dormir fazer elevação da cabeceira da cama. Só que ela achava que usar travesseiro, né, usar 2 travesseiros, era isso que era fazer essa medida. Aí eu expliquei pra ela, falei que não, né, porque o esôfago, né, tá aqui desde aqui de cima até aqui embaixo, a gente na verdade tá querendo elevar o tórax, né, e não elevar o pescoço, porque o pescoço, o que tem? A boca só, né, não adianta nada. Aí eu expliquei, mostrei uma imagem de como que seria o travesseiro, que seria mais adequado, quanto que seria a elevação, como que ia fazer. Você viu que às vezes a gente passa reto e às vezes só dá uma informação corrida e isso também não ajuda. Por isso que o uso de prática integrativa para aumentar a adesão do paciente envolve essa parceria, envolve a educação, envolve você fazer essa educação de uma maneira individualizada, vendo o que a pessoa já sabe, e daí você direcionar, você vê de uma maneira muito mais individualizada esse cuidado. Que se você for simplesmente dar uma lista de recomendações de tudo que a pessoa precisa fazer para promover saúde, aí ela vai no Google, né? E você é muito melhor do que o Google, você sabe. E aí, para que a gente vai no médico? Para poder ter essa conduta muito mais assertiva, muito mais individualizada, né? Por isso que você pode, como médico, independente da sua especialidade, trazer a promoção de saúde. Você pode se aprofundar dentro de temas que são específicos de promoção de saúde dentro da sua área que você atua. Por exemplo, se você é pediatra, aí você vai ver especificamente em relação à criança e à família também, que envolve também a criança. Se você for endocrinologista, você pode ver condições específicas dentro da endocrinologia para promover a saúde em doenças metabólicas, ou quando você é cardiologista, promover saúde específico dentro da cardiologia. Mas não só isso, você pode ir além da sua especialidade. Se você for cardiologista, você sabe que a influência da condição de saúde cardíaca da pessoa envolve não só, por exemplo, o colesterol, a pressão. Isso é influenciado por quê? A alimentação e atividade física. E às vezes a alimentação e atividade física pode ser influenciado por quê? Pelos relacionamentos, pelo ambiente. Quer dizer, mesmo você como especialista, você também pode promover a saúde tendo essa visão da pessoa como um todo, mesmo que o seu foco, né, se você desejar ser mais específico em relação a, por exemplo, promover saúde em relação ao risco cardiológico, mas você pode pensar em todos os outros determinantes. Ou você pode também trazer essa promoção de saúde da pessoa como um todo, que eu acho que faz muito mais sentido não só em relação ao risco cardiológico, mas você pode ver todo o risco metabólico, o risco também da saúde óssea, tudo que possa envolver a saúde da pessoa, você pode fazer essa parte da promoção.
E aí, é claro, se você identificar que é algo que está fugindo da sua especialidade, está fugindo da sua área de atuação, aí você pode encaminhar. Mas muitas vezes eu vejo pacientes que vão pulando de especialista em especialista, porque os especialistas só conseguem falar sobre sua própria especialidade. E aí não dá, né? A gente também tem esse papel, né? Se você tem esse desejo de ser um médico com abordagem integrativa, usar a prática integrativa dentro do seu atendimento para aumentar a adesão dos seus pacientes, você precisa ver a pessoa como um todo e a principal forma que a gente consegue realmente destrinchar isso é através da promoção de saúde. E aí, no manejo de doença, você vai ser muito mais direcionado específico para a sua especialidade. Mas a promoção de saúde é uma coisa que todos podem trazer, pelo menos à luz, a esses olhares, né, para essas condições, para todos esses fatores determinantes. O que não é, então, né, a gente promover saúde? É promover hábitos como se fosse remédio, você prescrever hábitos do mesmo jeito que você prescreve remédio, não adianta. Aí a gente está tendo um olhar sobre uma visão de doença e não sobre uma visão positiva de saúde. Achar que pedir 1000 exames sem intenção é rastreamento, também não. Promoção de saúde não é pedir exames aleatórios, eles são pedidos estrategicamente pensando na condição e nos riscos de saúde daquela pessoa específica. Também não é passar vitaminas, produtos naturais, achando que não vai fazer mal, porque sim, tem efeitos colaterais e não é porque não faz mal que você vai passar, não tem problema, então eu vou passar. Também não é assim. A gente também tem que ter responsabilidade, usar melhor o uso dos nossos recursos, né, e dos recursos do nosso paciente para direcionar aquilo que tem maior eficácia. Por isso que tudo é baseado em evidência também. Lembrando, né, o nosso juramento de médico da gente fazer o bem e não fazer o mal, e a gente tem que fazer o bem também, né? E como que seria uma forma mais correta de você promover saúde dentro do seu consultório, independente da sua especialidade? É você sempre contextualizar para aquele paciente, contextualizar para a sua prática também, incluir a educação. Esse é um grande pilar de promoção de saúde, é a educação, e você pode trazer a educação tanto no 1 a 1 com o seu paciente, e você pode também trazer essa educação para a população também, como nossa responsabilidade, isso. Sempre embasados, né, em evidência, sempre a gente trazer essas informações que sejam adequadas. E mesmo se o paciente não estiver preparado para mudar, você trazer esses assuntos sobre saúde e trazendo esse olhar da saúde de uma maneira positiva. Isso também ajuda muito a tirar esse estigma que tem de que ir no médico é só quando a gente tem doença, e a gente também pensar de ir no médico para promover saúde, tá? E qual que é um pequeno passo que você pode fazer para incluir a promoção de saúde dentro da sua consulta, usando a prática integrativa? Isso aumenta a adesão do paciente também, independente da sua especialidade. É você incluir pelo menos uma perguntinha sobre, por exemplo, hábitos de vida dentro da sua anamnese e educar realmente sobre esse item. É fazer não só como algo passado assim, faz atividade física, pronto. Mas então, com intencionalidade, dentro da consulta, reserva aí um tempinho para você falar brevemente. Pode ser uma coisa super informal, você não vai fazer slide, fazer uma aula com você. Você pode até ter materiais de apoio, isso é inclusive muito bom ter materiais de apoio, mas você pode simplesmente só conversar com o seu paciente, às vezes incluir escrito nas orientações, não só os remédios, mas incluir também o acordo que foi feito, por exemplo, em relação a alguma mudança de hábito, ou especificamente em relação à promoção de saúde, com todas as medidas que a gente conversou também, certo? Então, espero que tenha ajudado e que possa multiplicar também esse cuidado da saúde além da doença, e a gente poder aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, com o uso também da promoção da saúde, vendo a pessoa como um todo.
E espero você na próxima aula que a gente vai fazer, segunda-feira, a 1h da tarde, a gente vai falar o como começar a usar a prática integrativa do zero, mesmo que você não tenha pacientes ainda. Eu espero você. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, comentários, vou ficar super feliz de ler, de conversar com você também. É só mandar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!